Salmo 50. Abra sua Bíblia, por gentileza. Se houver alguém próximo de você que não tem uma Bíblia, se aproxime, para que todos possam, então, acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 50, aqueles que encontraram o texto, puderem colocar-se em pé, por gentileza. Eu vou reler, nós já lemos no início do culto, vou reler o verso 14. Salmos, capítulo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Vamos todos juntos ler, então. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Nosso Pai, nós reconhecemos a necessidade que temos do ministério do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento e trazendo-nos compreensão da Tua palavra. Ao meditarmos, ó Deus, na Tua verdade, nós buscamos entender o que o Senhor deseja de cada um de nós, porque desejamos viver uma vida que em todos os aspectos Te agrade. O nosso objetivo aqui, Pai, é honrar o Teu nome, é glorificar-Te e reconhecer-Te como único e soberano Deus, dono de todas as coisas, o Deus a quem servimos. E assim nós rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. O tema desta noite é o que temos oferecido a Deus. O que nós temos levado ao altar do Senhor, o que nós temos oferecido como mordomos de Cristo. Hoje é a última noite deste mês, o último culto desse mês, onde nós tratamos de mordomia. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no ensino desse salmo, porque ele trata dos erros do povo de Deus diante da sua mordomia. Os erros que o povo comete diante de serem mordomos de Deus e da forma de adorarem a Deus com seus bens. Notem que nós somos chamados a adorar a Deus com as nossas vozes, com o nosso corpo e com os nossos bens. Há três aspectos dessa adoração. Nós adoramos a Deus com a nossa voz, cantando e salmodiando a Ele, dizendo o que Ele tem feito por nós e quão grande Ele é. Então, são vozes que reconhecem a Deus e o seu poderio. Nós adoramos a Deus ao oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E nós adoramos a Deus através dos bens que possuímos, e através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Então nós temos que ter da parte de Deus e da parte bíblica a instrução para que não façamos isso de forma errada, para que não cometamos os erros que são registrados na palavra de Deus e que o povo de Deus de outrora cometeu. Aqui nesse salmo, o autor nos chama a atenção para três fatos principais em relação a isso. O primeiro é que no verso 21 ele diz assim: essas coisas têm feito. O que eles haviam feito? O que eles estavam fazendo? Eles estavam tratando as ofertas ao Senhor como algo simplesmente mecânico, sem uma influência da vida ou na vida que eles levavam. Então eles tinham o hábito ou a maneira de viver desde que eles estivessem ofertando ao Senhor o que o Senhor lhe pediu, tudo estaria bem com eles. Eu já vi acontecer, todos os meses, na primeira semana do mês, um homem adentrava a igreja em torno de 15 ou 20 minutos antes do culto. Ele conhecia alguns dos diáconos, e ele, mesmo incrédulo, e reconhecendo-se como incrédulo, ele trazia o seu dízimo. Entregava a um dos diáconos sempre naquele primeiro final de semana do mês e ia embora. Ele entrava à igreja, entregava o seu envelope a um dos diáconos, dizendo: olha, esse é o meu dízimo para esse mês, e ia embora. Notem, ele considerava que a sua vida e aquilo que ele ofertava a Deus não tinham ligação. Era simplesmente algo mecânico, ou algo onde ele procurava satisfazer tanto o seu coração quanto a sua consciência. Então o Salmo nos chama a atenção exatamente para isto, estas coisas que tem feito. No verso 22 ele diz: ouvi, pois, vós que vos esqueceis de Deus,
Ele está dizendo aqui que o grande erro do povo de Deus na sua mordomia e no ofertar ao Senhor é que eles lembravam-se da oferta, mas se esqueciam do Senhor. Eles traziam a sua oferta ao altar, eles agiam na sua mordomia, se esquecendo de Deus. Nota como isso é algo incoerente. O fazer algo para Deus, se esquecendo de Deus. E o terceiro e mais fatal erro que eles cometiam está no verso 21 também. Ele diz: pensavas que era tal como tu. Eles pensavam que Deus seguia as regras que eles seguiam. Sabe qual é o reflexo desse pensamento hoje? Você já percebeu quantas igrejas e quantos ditos evangélicos têm tentado comprar Deus? Sabe o que se tornou a mordomia e as ofertas ao Senhor nesse tempo neo-evangélico? Se tornou barganha. Eu dou para que Deus me devolva. Se tornou barganha, e o Senhor está dizendo: pensavas que era tal como tu. Vocês pensam que eu sou como vocês? É isso que Deus está dizendo. Vocês pensam que eu tenho os mesmos valores que vocês? Vocês pensam que eu compreendo as coisas da mesma forma que vocês? Então nós olhamos para o capítulo 11 de Romanos, e Paulo escreve algo ali fantástico. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu-lhe primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Ele não é como nós. Ele não faz barganhas ou negociações. Então, o que o salmista está nos ensinando é a jamais nos aproximarmos de Deus com pensamentos humanos, tais como se as nossas ofertas fossem saciá-lo, ou como se o Senhor precisasse das nossas ofertas. É o contrário disso. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nunca trate Deus como se Deus precisasse de alguma coisa de você. Deus nunca precisou de mim nem de você. Se Deus quisesse, na eternidade passada, permanecer Ele apenas no universo, sem ter criado a humanidade, Ele permaneceria. Ele não nos criou porque precisa de nós. Ele não nos criou porque não tinha algo para fazer, ou porque Ele acha divertido acompanhar a história das nossas vidas. Ele nos criou porque é bondoso. Ele nos criou para repartir conosco a sua vida. Ele repartiu conosco a vida do Senhor Jesus, ou seja, Cristo nos deu vida, e isso agrada a Ele, saber que temos vida no Seu Filho. Mas Ele jamais precisou disso. Sempre fomos nós que precisamos dEle. Então o que o salmista vai nos ensinar é que antes de qualquer outra coisa, se o nosso coração não está nele, aquilo que fazemos não é um sacrifício de louvor. Se o nosso coração não está reconhecendo quem Deus é, se o nosso coração não está rendendo a Ele a glória por quem Ele é, irmãos, nós jamais podemos, jamais devemos fazer isso, entrar na casa de Deus sem a certa percepção de quem Deus é. A palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa do Senhor. Ou seja, Ele está dizendo claramente: saiba muito bem quem é Deus. Quando você abre a sua boca para louvar a Deus, quando você abre a sua carteira para ofertar ao Senhor, Ele diz: saiba muito bem quem eu sou. É tolice tentar fazer algo para Deus sem saber quem Ele é. Então Ele nos chama a comunhão com Ele e a um conhecimento de quem Ele é. E olha que interessante isso, nós vamos andar dentro desse salmo e há coisas aqui preciosas para nós aprendermos. Nos versos 1 e 2, por exemplo, o Senhor vai se apresentar ao seu povo. Olha o que Ele diz: o Deus poderoso, o Senhor. Ele vai dizer: olha, vocês sabem quem eu sou? Vocês vêm trazer as suas ofertas à minha casa, mas vocês têm ideia de quem eu sou? Vocês têm ideia de realmente a minha pessoa e o que eu represento? Aqui o Deus poderoso, o Senhor, é Elohim, o Deus da criação. E o texto vai falar assim: falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso.
ele diz assim, olha, quando você entra na minha casa, você precisa compreender que eu sou o Deus que criou tudo isso. Que eu sou o Deus que criou você. Que eu sou o Deus que criou e mantém esse mundo. Quando você entra na minha casa e quando você vem ofertar para mim, é preciso que você saiba que você só existe porque eu te criei. Você só está vivo nesse momento porque eu te mantenho. Você só vai completar os dias seus nesse mundo porque eu permiti. E esse mundo se manterá até que eu decida que ele deve chegar ao ocaso. Deus está se apresentando. Deus está dizendo, olha, você tem noção de quem eu sou? Você tem noção do tamanho que eu tenho, que eu não posso ser medido, que eu não posso ser compreendido pela sua mente tão finita? Ele vai continuar dizendo que desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Quando ele diz aqui, ele está dizendo, olha, eu criei todas essas coisas, e quando você vem à minha casa, você precisa saber que você só está vivo porque eu permito, mas ele está dizendo além disso, além de ser o Criador de tudo isso que você conhece, e de muito mais coisas que você jamais viu, eu sou o Deus dessa palavra. Quando ele diz que desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus, ele está relembrando de quem é o Senhor Jesus. Ele está relembrando, por exemplo, o que diz Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Ele está dizendo, olha, você tem que saber que além de ser o Deus que criou todas essas coisas, eu sou o Deus dessa palavra. Quando você vem à minha casa, quando você abre o meu livro, é eu que estou falando. Quando você vem à minha casa me adorar, exaltar o meu nome, ofertar para esta obra, você tem que saber que eu estou falando com você através desse livro. Que eu dei esse livro. E que eu quero falar com você através desse livro. Deus está nos dizendo duas coisas importantíssimas. Ele está dizendo, olha, tenha muito cuidado em entrar na minha casa. E tenha muito cuidado quando você pega a minha palavra em suas mãos. Essas coisas não são brincadeira. Essas coisas são muito sérias. Tenha muito cuidado com a casa de Deus e o Deus que você serve. E tenha muito cuidado com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus e o Deus da palavra que jamais devemos esquecer. Então o Senhor começa se apresentando, e o que Ele está dizendo, olha, aquele que está falando, aquele que é poderoso para dizer isso, não há ninguém igual a Ele. Então Ele está dizendo, ao vir diante de mim, ao ofertar diante de mim, saiba que não há nenhum igual a mim. Nos versos 3 e 4, Ele vai falar algo que é extremamente importante. Virá o nosso Deus e não se calará, para julgar o seu povo. E Ele diz, pois Deus mesmo é o juiz. Quando nós adentramos na casa de Deus, e quando nós viemos ofertar a Deus, nós temos que lembrar disso. É a Ele que nós prestamos conta da nossa vida. Todo ser humano, um dia comparecerá diante de Deus para prestar contas da sua vida. Deus está nos lembrando que quando nós chegamos à casa dEle, quando nós ofertamos na casa dEle, Ele está dizendo, olha, tenha muita atenção nisso, porque eu vou julgar você. Deus está dizendo, eu sou o juiz e eu não me calarei. Ele fala que um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao seu redor, ou seja, jamais pense por um instante que você poderá, de alguma forma, fugir ao juízo de Deus, ou que você vai poder resistir a Deus. Nada e ninguém resistem a Deus. Ele julgará cada palavra, Ele julgará cada ato, Ele julgará tudo que diz respeito às nossas vidas. E Ele fará também um julgamento universal, porque o Salmo diz que chamará os céus lá do alto e a terra. Ele diz, olha, ninguém vai fugir no dia em que eu chamar vocês para prestar contas. Os céus, a terra, eu vou chamá-los, eles serão minhas testemunhas. E Ele diz algo ainda maior do que isso. Ele diz, ajuntai-me os meus santos, que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E daí, quando Ele diz isso, Ele está falando especificamente de nós, que conhecemos a palavra de Deus e o Deus da palavra. Que temos a certeza da nossa salvação. Que estamos salvos e seguros em Cristo. Deus está dizendo assim, você que é meu filho, que depositou a sua fé em Cristo para ser salvo, sabe que chegará o dia, os meus santos, os meus filhos,
comparecerão diante de mim, nós vamos comparecer diante de Cristo para prestar contas da nossa mordomia. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus vai chamar você a prestar contas de tudo que você fez nesse lugar? Deus vai chamar você a prestar contas do louvor que você apresentou a Ele. Deus vai chamar você a prestar contas das suas ofertas também. Deus vai chamar você a prestar contas da vida que você teve lá fora. Deus vai chamar você a prestar contas de tudo que Ele exige de você na sua palavra e se você fez ou não fez. Todos nós vamos comparecer diante desse Deus incrível. E nós, os seus filhos, vamos comparecer porque Ele diz: ajuntai-me os meus santos, e os céus anunciarão a sua justiça. Ele diz: olha, nesse dia que Deus nos chamar, eu e você, a prestarmos contas, os céus, ou seja, todos os anjos serão testemunhas da justiça dele e nos julgar. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Quando o Senhor julgar a nossa vida, as nossas obras, talvez algum de nós diga assim: Senhor, eu fiz assim porque eu achei certo. E sabe o que o Senhor então irá nos dizer? Que Ele nunca perguntou o que nós achamos certo. Deus já perguntou para você o que você acha certo? Alguém? Não. Porque só Deus tem o que é certo. Só a palavra dEle tem o que é certo. Senhor, eu fiz o que eu achei que o meu coração mandou, o que eu achei certo fazer. Deus não está preocupado com isso. O único que está certo aqui é Deus, e nenhum de nós. Então, no dia que Ele chamar-nos a julgar, Ele não quer saber o que eu ou você pensamos. Ele quer saber se sabemos o que está na sua palavra e se fizemos aquilo que está na sua palavra. Deus nos chamará a juízo, e Ele vai fazer isso com toda a justiça. Ele julgará o que é certo e errado, sim, mas Ele demonstrará que Ele é justo e que nós devemos, sim, hoje estar preocupados com isso. É interessante que, a partir desse momento no Salmo, o Senhor levanta um protesto. Ele diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. E essa parte do Salmo, nós precisamos ter muita atenção com ela. Nós precisamos ter toda a atenção com o que o Senhor vai fazer aqui. O Senhor levanta um protesto contra o seu povo. O Senhor está dizendo ao seu povo que Ele está descontente com algumas coisas. E é como aqui, se nós tivéssemos um diálogo entre o povo e Deus, Deus demonstrando o seu protesto, o seu descontentamento, e o povo respondendo: Senhor, qual o motivo do teu protesto contra nós? Então nós vamos ter praticamente nessa parte do Salmo um diálogo, ou o salmista criando esse diálogo, não é? Entre Deus e o seu povo. E o que ele vai nos mostrar é que aquele povo, o povo de Israel, e isso é escrito para nosso exemplo, ele não via falha nenhuma na sua conduta. Sabe, quando Deus protestou contra eles, eles ficaram surpresos. Como assim? Deus está dizendo: olha, eu estou protestando contra você, meu povo, eu estou dizendo que eu não estou contente com isso que está acontecendo. E o povo de Israel se volta para Deus: espera aí, Senhor, como assim? Como assim o Senhor não está contente conosco? Nós não estamos achando razão alguma para que o Senhor não esteja contente conosco. Então o Senhor conclama o seu povo a ouvi-lo. E Ele diz assim: eu não vou te repreender pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. O Senhor havia mandado que sacrifícios e holocaustos fossem oferecidos no templo. Então Ele diz: não é por isso que eu te repreendo. E como se o povo olhasse para Deus e dissesse assim: Senhor, vem cá, vamos entender a questão. Não é isso que nós estamos fazendo? O Senhor não mandou nós oferecermos sacrifícios e holocaustos, e não é exatamente isso que nós estamos fazendo para o Senhor. Ou seja, Deus não está repreendendo o povo por aquilo que Ele já havia mandado fazer. Você já pensou? Se isso acontecesse conosco agora, e Deus nos repreendesse pela forma que nós ofertamos para Ele, e nós respondêssemos assim para Ele: Senhor, o Senhor não mandou trazer os dízimos à casa do Senhor? Estou trazendo. Senhor, o Senhor não mandou que nós investíssemos em missões? Eu estou fazendo. Então, o que está te desagradando? É isso, essa parte do Salmo está mostrando isso. O que afinal está desagradando o Senhor? Eu estou fazendo tudo conforme o Senhor mandou.
E ele continua: da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Deus diz para eles: olha, eu não vou tirar nada além do que vocês já me têm dado. E é como se o povo olhasse para Deus nesse momento e dissesse assim: Senhor, não é suficiente já o que nós te damos? O Senhor está descontente com aquilo que nós damos para o Senhor? Olha o diálogo entre Deus e o seu povo. Senhor, há algum descontentamento da tua parte? O Senhor não está interessado em algo mais? O Senhor não quer realmente que nós demos algo mais? E a resposta de Deus é: meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. E daí parece que o povo aqui se confunde, não é? Diz assim: Senhor, está te faltando algo? Te falta algo daquilo que nós temos te oferecido? E simplesmente o que Deus está dizendo para eles é: olha, eu não preciso de nada que vocês me trazem, tudo já é meu. Você tem consciência disso quando você oferta ao Senhor? Você tem consciência que todo ouro e toda a prata é dele? Você tem consciência que toda a riqueza desse mundo, em primeiro lugar, pertence a Deus? E que Deus pode levantar e derrubar reinos conforme Ele quiser? Ele pode tornar homens ricos ou pobres conforme Ele quiser. Ele pode simplesmente fazer tudo o que Ele quer. Aquele povo estava enganado. Eles traziam suas ofertas ao Senhor como se Deus precisasse delas. Como se Deus fosse um Deus tão pobrezinho, que precisasse daquilo que eles estavam fazendo. E a resposta de Deus para ele: olha, é tudo meu. Não se engane. Tudo que você tem é meu. Você mesmo é meu. Ou seja, ele está dizendo para aquele povo que tudo aquilo que eles conheciam simplesmente é dele. E ele continua dizendo: conheço todas as aves dos montes e minhas são as feras do campo. Porque talvez o povo estava dizendo: Senhor, tu quer que nós traçamos ao Senhor algo diferente? Tu quer que nós ofertemos a Ti algo do que ainda não temos ofertado? E o Senhor continua: se eu tivesse fome eu não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Você já viu a visão humana sobre Deus? E é esse ponto principal que o Salmo toca. Você viu como as pessoas pensam em Deus? Deus está perguntando aqui: se eu tivesse fome, se Deus tivesse fome, Ele diria para mim ou para você? Se Deus tivesse necessidade de algo, Ele diria a mim ou a você, que é a nossa visão humana? E a resposta de Deus sempre é: meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então ele vai completar: comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Ou seja, você compreende a minha real necessidade? Porque o que Deus está mostrando para o seu povo aqui é que os sacrifícios que eles ofereciam não os saciavam. Não era pela necessidade de Deus, mas pela necessidade deles que eles traziam sacrifícios ao Senhor. E nesse ponto é preciso que nós concluamos da seguinte forma: quando nós trazemos as nossas ofertas ao Senhor, e eu comecei dizendo isso, que nós temos que ter a plena convicção de quem é Deus. Quando nós trazemos nossas ofertas diante do Senhor, nós temos que ter a plena convicção de a quem estamos apresentando as nossas ofertas e quem realmente precisa de quem. Você já trouxe uma oferta ao Senhor com o coração orgulhoso? Olha só, nós podemos fazer uma coisa tão boa da forma errada. Nós podemos fazer algo tão maravilhoso da forma errada. Como se Deus precisasse das nossas ofertas. Você já leu o capítulo 1 de 1 Coríntios? A quem o Senhor trouxe a salvação e a quem o Senhor salvou, ele diz que ali que não são os poderosos, nem os sábios, nem os ricos desse mundo. Sabe por quê? Você já pensou uma pessoa rica no céu dizendo: olha, Deus me salvou porque Ele precisa da minha riqueza? Eu já vi pessoas pensando: olha, por que Deus não salva esse ou aquele, uma pessoa talvez famosa ou milionária? Ele podia fazer tanto pela obra. Meu irmão, Deus não precisa dele. Nunca precisou. Deus nunca precisou de nada disso.
Então nós temos que entender agora o que realmente o Senhor deseja. Se isso não é um negócio, se isso não é uma barganha, se nós temos que entender realmente a quem nós estamos ofertando, o Senhor vai nos dizer agora o que Ele deseja. Ele diz no verso 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, Ele está dizendo que a satisfação do Senhor não está em algo mecânico, mas sim em algo sincero e verdadeiro. Ele está dizendo que as nossas ofertas agradam ao Senhor quando Ele é um reflexo da nossa gratidão para Ele. Ele está dizendo, Senhor, eu estou trazendo ao Senhor, sabendo que o Senhor não precisa disso, mas olha, aceita a minha oferta como uma oferta de gratidão, como uma oferta de amor, como uma oferta de reconhecimento do que o Senhor tem feito por mim. Não é o Senhor que precisa, é eu que preciso. É como se nós chegássemos diante do nosso Deus dizendo, Senhor, eu trago ao Senhor as minhas ofertas, porque eu quero dizer com isso que o Senhor é muito bom para mim. Eu quero dizer, através dessa oferta, que eu reconheço que quem tem mantido a minha família é o Senhor. Não é o meu braço, não são minhas mãos, não são as minhas capacidades, a minha riqueza ou o meu trabalho. Eu trago essa oferta ao Senhor para dizer ao Senhor, Senhor, isso veio de Ti, isso é Teu. E eu estou apenas devolvendo o que o Senhor me mandou fazer. Eu não estou fazendo nenhum mérito, apenas obedecendo. Ou seja, Deus não quer ver algo mecânico, mas Ele quer ver algo sincero e verdadeiro da parte do seu povo. Por quê? Porque Deus tem grande satisfação em socorrer o seu povo. Após dizer isso, Ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele diz, olha, fazei prova de mim. Não é isso que Malaquias 3,10 diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Aqui Ele diz, invoca-me no dia da angústia. Eu vou livrar você. Ele está dizendo claramente, olha, me obedeça, me sirva, traga a sua oferta como uma demonstração de gratidão, porque você sabe que sempre que a angústia bater a sua porta, eu vou estar lá. Essa é a verdade. Irmãos, todas as vezes que a angústia bate a nossa porta, Deus jamais nos decepcionou. Nunca. Eu tenho um amigo, ele tinha 4 ou 5 filhos, eu não lembro agora. Ele dedicou a sua vida a servir ao Senhor. Quando ele foi para o seminário se preparar, ele já tinha alguns desses filhos. Ele me contou que uma certa manhã, nós estudamos no mesmo seminário, que numa certa manhã, eles tinham apenas o café e algum pão, algum bolo. Não havia simplesmente nada para o almoço, a não ser um pouquinho de arroz. Ele, a esposa e os filhos. Ele conta que, enquanto eles oravam agradecendo a Deus pelo café da manhã, eles também pediam que Deus suprisse o almoço. Olha a circunstância. Enquanto eles oravam, alguém abriu a janela. Uma janelinha de madeira que tinha bem do lado da mesa. E depositou ali uma cartela de ovos. Enquanto eles oravam. Fechou a janela e saiu. E eles continuaram orando. Quando eles abriram os olhos e um dos meninos olhou e disse assim, pai, Deus já respondeu a nossa oração. E não era verdade? É verdade. Deus está sempre pronto a nos abençoar e cuidar de nós, irmãos. Nunca duvide disso. Você nunca deve trazer a sua oferta querendo comprar a ajuda de Deus. Mas sim trazer a sua oferta dizendo, Senhor, eu estou dando, eu estou ofertando, eu estou demonstrando a minha gratidão, porque o Senhor é o Senhor que deu e o Senhor que dará. Sempre. O Senhor foi o Senhor que supriu o mês de abril, o Senhor é o Senhor que supre o mês de maio. Quando o Senhor orou por nós, no Sermão do Monte, Ele diz que o pão de cada dia. Cada dia. Ele não prometeu o pão da semana ou o pão do mês. Ele disse o quê? De cada dia. Então não anda ansioso por essas coisas. Você lembra do maná? Quanto tempo durava o maná? Só um dia. E quando o povo tentou desobedecer, aconteceu o quê? Criou bichos. Esse é o nosso Deus. Ele vai nos trazer socorro dia após dia. Ele apenas quer que nós lembremos disso. Que é Ele que nos socorre
dia após dia. Então, o salmista vai continuar, e ele vai trazer no final desse salmo uma exortação a esse povo. Ele olhou para aquilo que o povo estava fazendo, e ele diz assim: estas coisas têm feito. Deus já havia listado os seus pecados. Ele disse que a aliança deles estava apenas na boca, mas não nos atos deles. Ele havia dito a eles que eles odeiam a correção, que eles veem o ladrão e consentem com ele, que eles soltam a sua boca para o mal, a sua língua compõe o engano, que eles se assentam a falar contra seus irmãos. E o Senhor diz: essas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ele está dizendo aqui, o Senhor se calou, o Senhor permitiu que as pessoas agissem assim. E o grande erro dos homens foi pensar que Deus era como eles. Então deixa eu aplicar isso para a nossa vida, para que nós possamos entender. Olha, irmãos, preste bem atenção nisso. E não se esqueça disso que eu vou lhe dizer nesse momento, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Você pode cometer todos os pecados que o seu coração desejar. É seu direito. Se você quiser sair do culto dessa noite e cometer todo tipo de pecado que você encontra na noite de Goiânia, você pode. É seu direito. O corpo é seu. A alma é sua. O responsável é você. Você pode fazer o que você bem entender do seu corpo. Você pode fazer o que bem entender dos seus bens. Você pode fazer o que você bem entender de tudo que você imagina que é seu. Você pode usar todas as suas coisas da forma que você bem entender. Mas agora, não pense que Deus está alheio a tudo isso. Não caia nesse erro. Não pense que Deus não sabe, não pense que Deus não está dando os olhos dele a isso, não pense que Deus não te arguirá, não te trará juízo por isso, não pense que Deus é como eu ou você. Jamais caia nesse erro. Não. Não pense que Deus não está dando valor nenhum a isso. Deus está permitindo que você faça isso, mas não quer dizer que Ele não está agindo. Deus está permitindo que você haja dessa forma, mas não quer dizer que Deus não julgará a sua vida. Então a exortação diz: ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Forte esse versículo, não é? Muito forte esse versículo. Você já imaginou Deus fazendo alguém em pedaços? No Novo Testamento isso é traduzido da seguinte forma: quando alguém cai sobre uma rocha, acontece o quê? Se quebra. E agora, e quando a rocha cai sobre alguém, o que acontece? Esmigalha. Sabe quem é a rocha? É Cristo. E Ele está dizendo, olha, nós podemos viver de tal forma, irresponsavelmente como mordomos de Deus, que num determinado momento, Deus, pela sua graça, fará que caiamos sobre a rocha. Você ainda vai conseguir juntar os pedaços, mas vai ficar muito machucado. Mas talvez Deus simplesmente faça com que a rocha caia sobre você. E não vai sobrar nada. É isso que Ele está nos dizendo. Olha, vós que vos esqueceis de Deus, não faça isso. O Senhor vai terminar este salmo nos dizendo o que Ele deseja exatamente que nós façamos. E Ele fala isso de forma muito clara. Ele diz: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. O que Deus nos ensinou nesse salmo e o que Deus está querendo colocar no nosso coração é que nós temos que ter a ideia certa do tamanho dEle e de quem Ele é. Ao trazermos a nossa oferta ao Senhor, o sacrifício de louvor aqui aponta exatamente para o coração, para a compreensão de quem Deus é e para a compreensão de tudo aquilo que Ele representa. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação do Senhor. Sabe o que Ele está nos dizendo aqui? É que quando nós fazemos as coisas da forma certa, quando ofertamos realmente compreendendo quem Deus é, Deus vai fazendo uma coisa na nossa vida. E o que Deus vai fazendo? Quanto mais você se aproxima de Deus,
quanto mais você contempla quem Deus é, quanto mais você conhece quem Deus é, isso transforma a tua vida. Isso. Quanto mais você anda perto de Deus, a luz de Deus transforma você. Quanto mais você compreende o tamanho de Deus, quem Deus é e quão maravilhoso Ele é, isso vai te atingindo e te transformando na imagem do Senhor Jesus. Então, o que Deus está dizendo é, a cada vez que você trouxer a sua oferta diante do altar, lembra que isso faz parte do trabalho que eu estou fazendo na sua vida. Eu estou te transformando a imagem do meu filho, eu estou realizando algo em você, e é esse o meu plano. Realizar algo e transformá-lo na imagem que eu desejo transformá-lo. Então, antes de qualquer outra coisa, não é a oferta que precisa estar diante de Deus, é o meu coração. Se eu não sei para que Deus eu estou ofertando, que sentido tem isso? É o meu coração e a minha vida, tremendo diante do meu Deus. O sacrifício de louvor que ele fala aqui é a oferta dada em reconhecimento de quem é o Senhor. Eu vou ler 3 versos para nós terminarmos. Salmo 51 diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Olha agora o que Deus vai dizer. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Versos 16 e 17 do Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Você já tremeu diante de Deus? Ao contemplar a majestade do nosso Deus, o nosso espírito se desfalece. Ele é tão grande e eu tão pequeno. Por isso o Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está dizendo aqui que Deus está próximo apenas dos ricos? Ou dos pobres? Perto está o Senhor de quem? Daqueles que têm o coração quebrantado. E Isaías 66, 2, para terminarmos, diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Ele está exatamente falando o que ele falou nesse salmo. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Ninguém foge do meu juízo, ninguém foge dos meus olhos. Você pode fazer o que você quiser, mas você jamais vai fugir de mim. Mas ele termina o verso dizendo: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Você já pensou Deus dizendo isso? Você já pensou em quanto você se considera grande? Quantas vezes eu me pego nesse pecado? Você já pensou em quantas vezes nós nos consideramos importantes e grandes, dignos por aquilo que fazemos? Quantas vezes nós queremos engambelar Deus dizendo: olha, Senhor, o Senhor está vendo o que eu fiz? O tipo de crente que Deus quer na sua igreja é o pobre abatido de espírito e que treme ao entrar na casa de Deus, na casa do Deus da palavra. Sempre que você trouxer a sua oferta ao Senhor, lembre de quem você está adorando. Jamais se esqueça disso. Sua oferta não é entregue para mim ou para qualquer pastor dessa igreja. Sua oferta não é entregue para esta igreja ou para aqueles que administram ela. A sua oferta é entregue para o único e verdadeiro Deus, só para Ele. Então jamais se esqueça de Deus. E o último conselho é: se aproxime de Deus. Não precisa ter medo de Deus, não. Mas cada manhã e cada dia, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus e da palavra dEle. Se aproxime de Deus em oração. Porque essa é a única coisa que vai importar no final de todas as coisas. Todo o dinheiro que você ganhou, todos os bens que você adquiriu, não são nada perto
daquilo que Deus prometeu na eternidade àqueles que o amam. Todos os dias, se aproxime de Deus. Um dia onde nós não nos aproximamos de Deus é um dia jogado fora. É um desperdício. Mas um dia onde começamos e terminamos reconhecendo a grandeza do nosso Deus, é um dia onde fomos transformados à imagem do seu Filho. E pode ter certeza que esse dia valeu a pena. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Todos de olhos fechados, ninguém olhando nesse momento.